diferente de quem anda com Deus. Ele não se apresenta, é Deus quem diz quem Ele é. Conhece o seu lugar, pois foi bem instruído. Sabe que o contrito Deus não desprezará. Senhor Deus da glória, Pai eterno, nós queremos agradecer, meu Deus, mais uma noite na Tua presença. E queremos apresentar, Senhor, Teus dízimos, as ofertas. Pai querido, chegaram ali no cárcere o padeiro e o copeiro de Faraó. E eles tiveram um sonho. Ambos sonharam no mesmo dia. E eles amanheceram ali aflitos. E José foi perguntar para eles, né? Por que eles estavam aflitos? E eles responderam que tiveram sonhos. Ambos contaram um sonho para José. E José ali discerniu o sonho deles, tanto do copeiro como do padeiro. Ele disse que o copeiro retornaria ao seu cargo de copeiro do rei. E que infelizmente o padeiro não. O padeiro morreria, seria enforcado em 3 dias. E assim aconteceu, como José havia dito. Aleluia! E José disse ao copeiro que quando fosse até Faraó, que não se esquecesse dele. Não se esqueça de mim quando você estiver com Faraó. Porém, o copeiro esqueceu, meus irmãos. Aleluia! O copeiro esqueceu, como está aqui no capítulo 40, verso 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então ali, o copeiro se esqueceu dele, mas passando aproximadamente 2 anos, Faraó ele teve 2 sonhos. No primeiro sonho, vinham subindo 7 vacas gordas e formosas e pastavam, e 7 magras. E as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Então Faraó pegou no sonho novamente e tornou-se a ter um segundo sonho. No segundo sonho, brotavam 7 espigas cheias e boas em um mesmo pé. 7 espigas miúdas e queimadas brotavam após elas e devoravam as espigas grandes e cheias. Então o espírito de Faraó ele ficou perturbado. E Faraó mandou chamar ali todos os magos e adivinhos do Egito para poder estar trazendo o discernimento, para poder estar decifrando esse sonho dele. Porém, ninguém foi capaz de discernir o sonho dele. Foi aí então que o copeiro ele se lembrou de José. Ele contou a Faraó o que havia acontecido naquela prisão, que José havia discernido o sonho deles e que havia acontecido como José havia dito. Então, Faraó mandou chamar José para poder estar decifrando o sonho dele. Então contou o seu sonho, seus 2 sonhos a José. E José decifrou o sonho dele. Aleluia! Disse que sobre a terra do Egito teriam 7 anos de prosperidade, de fartura, de terra farta, de mesa farta. E que teriam também depois, após esses 7 anos de fartura, 7 anos de seca, escassez e fome. E ele não só discerniu o sonho de Faraó, como ele aconselhou a Faraó. Aleluia! Ele disse: Faraó, aproveite esses 7 anos de fartura para poupar alimentos. Para quando chegar os 7 anos de escassez, que nós tenhamos, que o Egito tenha ali celeiros, que ele tenha alimentos guardados para poder passar pela fome, para poder passar pela escassez. Então, Faraó reconheceu que Deus fez José saber todas essas coisas. Glória a Deus! E que José era sábio e entendido e o colocou para governar sobre todo o Egito. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluias. José, ele foi alguém que passou por vários processos, todos eles necessários para chegar ao seu destino final. E hoje eu vou trazer aqui para a amada igreja 3 processos pelo qual José precisou passar, 2 processos na verdade, pelo qual José precisou passar para chegar no seu destino final. O primeiro processo que José passou foi o processo do poço.
O poço é o quarto escuro onde Deus nos desenvolve. Assim como Deus desenvolveu José naquele poço, Deus tem tentado nos desenvolver nos nossos quartos escuros. O que é o poço, meus irmãos? Você olha para um lado, está escuro. Você olha para outro, está escuro. Você olha para frente e está escuro. Você só pode ver algo quando você olha para cima. O poço, ele te obriga a olhar para Deus. Ele te obriga a enxergar a Deus. Aleluias. Muitas pessoas estão passando por esse poço. Muitas pessoas já passaram por esse poço. E muitas pessoas vão passar por esse poço. Mas o que faz a diferença é como nós vamos passar por esse poço. Como nós vamos encarar esse poço. Já foi dito aqui hoje que muitas vezes quando a gente está na dificuldade, a gente questiona Deus, a gente reclama, a gente murmura e a gente se esquece que tudo está no controle de Deus. Que até mesmo o poço, um lugar escuro, onde a gente se sente sozinho, abandonado, Deus tem um propósito nesse poço. Tem um propósito. E a partir do momento que nós entendemos o propósito de Deus, nós passamos por ele com fé. E José ali naquele poço, pensando que ia morrer sozinho. E de repente seus irmãos mudaram de ideia. Vamos tirar José desse poço. Vamos vender ele como escravo. É mais vantajoso para nós. Vamos ganhar ali 20 moedinhas de prata. Glória a Deus, aleluias. Então eles venderam José. Começou a exaltar José. Porque apesar de ele estar ali na prisão, ele tinha ali um poder de poder estar governando. De poder estar... de uma certa forma dando ordens. Eram prisioneiros, mas de certa forma Deus era com José. Em todas as situações, mesmo nas situações difíceis, ali José interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e José foi esquecido pelo copeiro. E muitas vezes quando nós estamos na prisão, nós somos esquecidos. Nós somos esquecidos. E nós temos a mania de pensar que porque as pessoas nos esqueceram, Deus também nos esqueceu. Deus não se esquece, meus irmãos. Deus não se esquece, não importa a prisão, não importa o poço, Deus não se esquece de você. Deus, ele está com você em todas as situações. José olhava para aquela prisão. Eu fico imaginando José, meus irmãos. Eu fico imaginando o que José pensava. Senhor, mas novamente, Senhor, quando eu pensei que as coisas estavam melhorando para mim, mais uma vez eu fui esquecido aqui, meu Pai. Mais uma vez eu fui esquecido. A prisão é um lugar onde nós vamos ser esquecidos por pessoas, mas Deus não se esquece de nós. A prisão de José, ela estava nos planos de Deus. Todas as prisões que nós passamos, elas estão nos planos de Deus. Nada pode fugir do controle de Deus. É como a missionária já disse aqui hoje, como está escrito em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode fugir do controle de Deus. Tudo tem um porquê. A prisão de José tinha um porquê. A tua prisão tem um porquê. O poço de José tinha um porquê. O teu poço tem um porquê. Não questione a Deus, meus irmãos. Quando você estiver passando pelo poço, quando você estiver passando pela prisão, não questione a Deus. Mantenha-se firme. Mantenha a sua fé. Porque todos os processos que nós passamos, seja poço ou seja prisão, são necessários para nós chegarmos onde Deus quer nos colocar. E José, ele só chegou no palácio porque ele não parou no meio do processo, porque ele não desistiu no meio do processo. E o destino final de José era o palácio de Faraó, onde ele iria governar aquela terra, onde Deus exaltou o nome dele. E quando nós não paramos no meio do processo, é isso que acontece com nós. Nós passamos pelo poço, nós passamos pela prisão, mas nós adoramos a Deus. E quando nós aprendemos a glorificar a Deus nas dificuldades, nós vemos o mover dele nas nossas vidas, nós vemos um milagre nas nossas vidas, nós podemos contemplar quão bom é esse Deus.
Faraó, para governar um povo que ele não conhecia, um povo que não era dele, e para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então José, ele foi ali, decifrou os sonhos de Faraó. E naquele momento o Faraó percebeu que Deus era com ele e o colocou como governador para governar o Egito. Então, com essa mensagem, meus irmãos, eu posso observar que todas as vezes que nós passarmos por alguma situação difícil, seja um poço, seja uma prisão, seja um esquecimento, seja um abandono, nada foge do controle de Deus. E os planos dele são perfeitos. Deus tem um propósito para cada processo. Que nós não podemos fazer? Parar de caminhar no meio do processo. Porque nós só vamos chegar no nosso destino final se nós passarmos por todos os processos. Todos os processos, todos os processos, por mais dolorosos que sejam, eles são necessários para que a gente chegue no destino final, para que Deus ele venha ser honrado através da nossa vida. Que nós não venhamos desanimar diante dos processos, que nós venhamos exercer a nossa fé diante dos processos, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, Ele vê adiante. Então muitas vezes nós somos colocados em processo para ver até onde nós suportamos, até onde nós aguentamos. E quando a gente não desiste no meio do processo, a gente contempla um milagre. A gente está aqui hoje porque nós somos escolhidos. E eu não sei como você chegou aqui hoje, se você já passou o seu processo, se você está passando o seu processo, ou se você vai passar o seu processo. Mas tenha certeza, meus irmãos, que em todo o processo, Deus ele está do início ao fim. Aleluia! E Ele sabe de todas as coisas. E é Ele que nos conduz no caminho do processo. Mas que quando nós estivermos no meio do processo, nós não venhamos nos desanimar. Nós não venhamos sentir desanimados. Porque nós somos seres humanos, vez ou outra nós vamos ficar desanimados. Mas se acontecer, meus irmãos, de ficar desanimados, clama a Deus, pede a Ele força de onde não tem, para poder sair do desânimo, para poder louvar Ele, para poder continuar na caminhada. Porque quando a gente é firme, quando a gente não esmurece por qualquer bobeirinha, por qualquer mimimi, Deus ele ajuda a gente. Por mais que difícil que esteja o processo, Ele vai te ajudar a caminhar no processo, Ele vai te ajudar a vencer, e Ele vai te ajudar a chegar no seu lugar de destino, que é o lugar onde Ele já sabe. Você muitas vezes não sabe, mas Deus ele já sabe onde Ele quer te levar. Deus ele já sabe onde Ele quer te exaltar. Só que para que isso aconteça, nós não devemos parar no meio do processo. Glória a Deus. E outra coisa, meus irmãos, Deus ele escolheu José não pelo que José fazia, porque Deus ele não escolhe as pessoas por mérito, por meritocracia. Não, Deus ele escolheu José para passar por tudo isso e para governar o Egito, porque Deus já sabia o final da história de José. Glória a Deus. Ele escolheu por aquilo que José não fazia. José não se corrompia. José não entrava ali na onda dos irmãos de fazer a coisa errada. José trazia ali as más notícias para o seu pai. Então Deus ele não nos escolhe por aquilo que nós fazemos, meus irmãos. Ele nos escolhe por aquilo que nós deixamos de fazer na presença dEle. A gente chega aqui tudo sujo, cheio de pecado, e dia a dia Ele vai nos transformando, e dia a dia Ele vai nos santificando. Então aquilo que nós vamos deixando de fazer para permanecer na presença de Deus, para vencer um dia após o outro, é isso que Deus tem olhado. O que você tem deixado de fazer para agradar esse Deus maravilhoso que vive e reina? Aleluia! O que você já deixou de fazer? Olhe para trás. Faça aí uma retrospectiva. Eu consigo fazer muito bem a retrospectiva aqui do que eu deixei. E eu glorifico a Deus por tudo que eu deixei. Glória a Deus, aleluia. Tenho que deixar muito mais. Diariamente nós temos que deixar, meus irmãos. Diariamente nós passamos por um processo de santificação. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque Deus ele não escolhe por aquilo que nós fazemos, e sim por aquilo que nós deixamos de fazer. Glória a Deus. Deus escolheu José por muitas coisas que ele deixou de fazer.
Deus escolheu você, Deus me escolheu por aquilo que eu deixei de fazer quando eu encontrei Jesus. Quando eu senti a mudança dele na minha vida, quando eu senti que sem ele nós nada podemos fazer. Aleluia. E a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós recebemos a oportunidade de nos tornarmos melhores. Porque esse Deus é um Deus que transforma. Esse Deus é um Deus que muda histórias. Aleluia. Nós temos aqui a palavra de Deus que é viva e eficaz. Essa palavra ela tem entrado em corações, tem mudado histórias. Tem pessoas aqui que são escolhidas, que Deus escolheu desde o ventre de sua mãe. E que Deus tem capacitado diariamente por coisas que tem deixado. Aleluia. Então você que tem deixado algumas coisas que muitas vezes você pensa que você está perdendo por deixar, Deus manda te dizer nessa noite: permaneça firme. Porque aquilo que você tem deixado não chega perto daquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida. Da unção dele que ele quer derramar sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é poderoso, meus irmãos. E com ele nós não perdemos. Nós não perdemos, nós só ganhamos. E eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade de poder estar aqui, de poder trazer essa palavra. Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele. Vaso de prata o tempo vai lhe ofuscar. Vaso de madeira o fogo não suportaria. Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar. É matéria-prima tirada do chão, que eu abato, que eu exalto na minha mão. Jogo no forno 7 vezes para se firmar, mas se quebro de novo se eu não gostar.